Esses dias eu vi um pôster, era uma foto de uma mulher, ela estava com uma venda nos olhos e em cima estava escrito: "Eu não vejo livre-arbítrio na Bíblia". Depois tinha 3 versículos supostamente de livre-arbítrio. A Bíblia, quando ela fala de um assunto, ela não dá toda a explicação naquele mesmo texto, porque senão ficaria muito extensa a Bíblia. Então você lê um assunto num determinado capítulo e depois a explicação desse assunto pode estar num outro capítulo ou até mesmo em outro livro. E a Bíblia, ela não se contradiz. Se você encontrou um texto na Bíblia que ele vai contra o seu pensamento ou contra a sua doutrina, não queira procurar um outro para negar este, porque a Bíblia ela não se nega, a Bíblia ela se explica ou se confirma. Nunca você vai achar um texto negando o outro, senão a Bíblia não seria digna de credibilidade. Mas muitas pessoas induzem o texto a negar aquele texto que ele não quer acreditar. Vou te dar um exemplo aqui com as pessoas que não querem entregar o dízimo. Então eles querem negar um texto da Bíblia que Jesus diz que a lei permaneceria. Vou ler aqui o texto para que você possa ter conhecimento. Está aqui, Mateus 5, 17 e 18. Jesus diz assim: "Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir." Então Jesus não revogou nem a lei e nem os profetas. Se ele não revogou, a lei permanece. Mas ele ainda continua dizendo: "Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra." Então o que é que nós podemos usar como base para que passe a lei? Jesus disse aqui, enquanto existir céus e terra, não passa um i ou um tio da lei, até que tudo se cumpra. Então o que passa da lei são as coisas que cumpriram. As coisas que não cumpriram permanece, é o que Jesus está dizendo. E o que cumpriu? São as coisas que cumpriram em Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, muitas coisas cumpriram ali, que eram o que a lei apontava, para Cristo, e quando isso aconteceu, então se cumpriu. Mas eles então querem negar esse texto, porque eles não querem que a lei permaneça para os nossos dias. Então eles arrumam algum texto para negar. Mas não existe um texto para negar outro texto na Bíblia. Então eles induzem o texto a negar. E o texto que eles induzem é este. Hebreus capítulo 10, versículo 9, onde está escrito: "Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo." Então eles dizem que Jesus, quando ele veio, então ele veio para remover o primeiro e estabelecer o segundo. Quer dizer, removeu a lei e estabeleceu a graça. Eles estão... o texto não diz, não fala nada de lei e de graça, de remover lei e estabelecer graça. Mas para negar o outro texto que diz que Jesus diz que não revogou a lei, então eles induzem esse texto a dizer que Jesus removeu o primeiro, que é a lei, e estabeleceu o segundo, que é a graça. Primeiro, que não daria certo, Removeu o primeiro e estabeleceu o segundo. Então ficaria assim: removeu o lei e estabeleceu o graça. Se fosse lei e graça, seria: remove a primeira para estabelecer a segunda. Porque você não diz o lei e o graça, você diz a lei e a graça. Esse texto, se você ler o capítulo todo, você vai ver que ele está falando sobre sacrifícios. Aqui o autor está dizendo que os sacrifícios de bodes e de touros não podiam apagar os pecados. Então Jesus veio, fez um sacrifício eterno, isto é, removeu o primeiro sacrifício, que era feito com animais, e estabeleceu o segundo sacrifício, que é eterno. Nada a ver que removeu a lei e estabeleceu a graça, senão a Bíblia estaria se contradizendo. Jesus já disse, ele não veio revogar a lei. Se ele não veio revogar, como que ele ia remover algo que ele não revogou?
Então Jesus não removeu a lei. Então nós temos que achar um versículo que explica esse ou que confirma. Não podemos procurar versículos para negar, porque nós não vamos encontrar. O que nós podemos fazer é induzir os versículos, aí sim. Vamos ver então um versículo que confirma este. Romanos capítulo 3, versículo 31. Vamos ler. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, quer dizer, esse versículo, ele confirma aquele que Jesus disse, que ele não revogou a lei. Mas o que nós estamos falando é um outro assunto, é sobre livre-arbítrio. Então, existe livre-arbítrio na Bíblia? Quem não enxerga livre-arbítrio na Bíblia porque está com os olhos vendados, foi o que eu percebi que o autor do pôster quis dizer. Se não vemos o livre-arbítrio na Bíblia, é porque estamos com os nossos olhos vendados. Não, meu irmão, não existe livre-arbítrio na Bíblia. O que existe são versículos que parecem ser de livre-arbítrio, mas na realidade eles não são. Então vamos ver alguns versículos que parecem ser de livre-arbítrio, mas quando nós vamos para a explicação ou confirmação do versículo, nós vemos que não existe o livre-arbítrio. Então vamos ver aqui João 6,35. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É de livre-arbítrio. É de livre-arbítrio. O que vem a mim. Então Jesus está dizendo, a pessoa que vier até ele, essa pessoa não terá fome e jamais terá sede. Então é a pessoa que decide ir até Jesus. Aparentemente sim. Lendo só o texto parece que sim. Mas vamos ver o texto que explica o que confirma este. A explicação está em João 6, no próprio capítulo, no versículo 44, que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então o versículo parecia de livre-arbítrio. Ele dizia, olha, quem vir a mim? Só que aí quando vai explicar quem pode ir até Jesus, qualquer um pode ir? Não, o versículo 44 está dizendo, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém. Ninguém pode ir até Jesus. É o Pai que leva. Então é isso que Jesus está dizendo. Mas ainda podemos ver o versículo 65. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então ninguém poderá ir até Jesus. Jesus disse assim, olha, quem vem a mim não terá fome. Aí você fala livre-arbítrio, mas quando você vai ver a explicação do texto, Jesus está dizendo que ninguém pode ir até ele. É predestinação. Vamos ver um outro texto. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pronto, vinde a mim todos. Então quem quiser vir a Jesus, ele vai aliviar, é livre-arbítrio. Vamos para a explicação ou a confirmação do texto. Nós não vamos achar confirmação desses textos, irmãos, porque o livre-arbítrio não existe na Bíblia. Se existisse, então, haveria um versículo confirmando um texto. Mas nós não vamos achar só explicação, porque não existe livre-arbítrio na Bíblia. Então vamos para o texto de explicação. A explicação está em Mateus capítulo 22, versículo 13 e 14, que diz: então ordenou o rei aos serventes, amarrai-os de pés e mão e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então é isso que nós vemos. Não existe o livre-arbítrio. O texto parecia ser de livre-arbítrio. Vinde a mim todos que estáis cansados. Só que agora na explicação do texto está dizendo que chamados são muitos, mas poucos são os escolhidos. Então ali Jesus chamou todos, mas depois escolheu alguns. Vamos para um outro texto que parece ser de livre-arbítrio, e esse é muito conhecido. É João 3,16. Diz aqui:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É livre-arbítrio, está aí, ó, todo que nele crê. Quem quiser crer, vai crer em Jesus. Será que é isso? Vamos para a explicação do texto para ver se todos que quiserem crer, podem crer. João capítulo 10, versículos 24, 25 e 26. Vamos ver o que está escrito. Se todos que querem crer, podem crer. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Eles queriam crer. Mas Jesus disse, olha, vocês não creem, não é porque vocês não querem crer, é porque vocês não são das minhas ovelhas. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer, mas quem quiser crer vai crer? Não, só as ovelhas. É por isso que em João 10, versículo 8 está escrito, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. As ovelhas não dão ouvidos aos ladrões e salteadores. As ovelhas, elas dão ouvido ao pastor. Versículo 11 diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, Jesus deu a vida por todos? Não, deu a vida pelas ovelhas. Por que que os judeus ali não podiam crer em Jesus? Porque não eram ovelhas, e Jesus não morreu por eles, Jesus morreu pelas ovelhas. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. É por isso que em Mateus 15, 24, Jesus responde desta forma para a mulher cananeia. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus, esse senão que Jesus está dizendo, ele quer dizer, eu só fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas então Jesus foi enviado só para o povo judeu? Não. Israel, aqui que Jesus está dizendo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é o povo judeu, mas é o povo da promessa, conforme diz em Romanos 9, 6, 7 e 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então é os filhos da promessa que são descendência. É este Israel que a Bíblia está dizendo, que Jesus está dizendo que veio, senão para eles, para o Israel espiritual. E é por isso que em Romanos 11, 26 diz, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Então o texto está dizendo, todo Israel será salvo. Paulo não está falando aqui do povo judeu, porque o povo judeu, o próprio Jesus disse para eles, vós tende por pai o diabo. Então ali tinha muitos judeus que não acreditavam em Jesus. E os outros que nós lemos ali, Jesus disse, vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. E eram judeus. Então, quando a Bíblia diz todo Israel será salvo, está falando de todas as ovelhas que Deus tem nesse mundo. É por isso que a parábola diz que ele deixou as 99 e foi buscar uma que estava perdida. Porque Jesus não deixará uma única ovelha de fora. Todos os que são ovelhas serão salvos. Jesus não veio para transformar bodes em ovelhas. Jesus veio para separar os bodes das ovelhas. Jesus não veio para transformar joio em trigo. Jesus veio para separar o joio do trigo. Ele vai dizer para os bodes que estão à esquerda, apartai-vos de mim, maldito. E vai dizer para as ovelhas que estão à direita, vinde a mim, benditos. Ele vai atar o joio em molho e lançar no fogo para ser queimado.
e ele vai pegar o trigo e colocar em celeiro. Então é isso que Jesus veio fazer, salvar as suas ovelhas, morrer pelas ovelhas. Então ele já tinha aqui as suas ovelhas e ele veio morrer por elas. Por isso que ele disse assim, olha, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quer dizer, tem outras ovelhas que não são judeus. E a mim convém ir agregá-las. Ele não disse assim, eu vou sair aí transformando os bodes em ovelhas. Não, eu já tenho as ovelhas, estão por aí e eu vou agregá-las. Por quê? Porque a ovelha ouve a voz do pastor e o segue. Então só vai ouvir a voz de Jesus quem for ovelha. Só esses vão segui-lo. Então existe livre-arbítrio na Bíblia? Não, não existe livre-arbítrio na Bíblia. O que existe é as ovelhas que Deus tem espalhado por este mundo, e ao ouvir a pregação, elas se convertem. Somente as ovelhas se convertem, porque só as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. Amém, meu irmão? Se você gostou do vídeo, entendeu o que foi explicado, mas agora está pensando que predestinação é injustiça, em cima aí do vídeo, ou nesse canto, ou no outro, não sei onde vai aparecer aí, tem um outro vídeo que fala sobre predestinação. Ali eu mostro que a predestinação é justa, a injustiça é o livre-arbítrio. Certo? Então assista esse vídeo e você vai entender que o livre-arbítrio seria injusto e a predestinação seria justa. Se você gostou, também compartilhe para que outras pessoas possam assistir. Também se inscreva em nosso canal e dá um like aí no joinha, curtindo o nosso vídeo. Muito obrigado.